Boa noite, Alan, Roberto, Alisson. Só me dei aí um salve sobre o nosso som. Como é que tá chegando o nosso áudio? Boa noite, Alan. Saudade de você aqui na live. Mas ficou na memória, viu? O lindo que foi. Boa noite, Betânia. Boa noite, Roberto. E o som, tá ok? Alan tá me dizendo aqui que tá perfeito. Sim, Kelvin, boa noite. Tá baixo? Então, será que sou eu que tô falando baixo? E agora, melhorou? Boa noite, Ranieri. Sempre aqui com a gente. Então, vamos aguardar aqui o pessoal chegando, né? Pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Então, é porque eu tava falando baixo mesmo, Rociane, era isso. Boa noite, Messias. Bem-vindo. Boa noite, Eva. Então, tá? A sala tá lotando aqui muito rapidamente hoje. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos e todas. Marcelo Oliveira, Zé Marcelo, que saudade de você, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marta. Pessoal da Padre Luiz Filgueira chegando aqui. Prestigiar o Roberto, né? Aliás, todos nós, né? Como ex-alunos da Padre Luiz Filgueiras. Tô com a vozinha assim meio fanha, mas tô tomando uma aguinha. Cadê a musiquinha, né? No final eu vou colocar, Rociane. Você tem saudade, né? Da oração. Boa noite, Kekel, Nájila. Isabela, seja bem-vinda. Dorinha também já tá por aí. Esperando aqui Cordeiro Neto entrar. Não tô vendo ele aqui no chat ainda não. Laércio, boa noite. Samara, olha a Padre Luiz Filgueira aí. Vandinha. Ai, gente, a Padre Luiz Filgueira aqui entrando, eu já tô emocionada, tá? Hoje o bicho vai pegar na emoção. O som não tá baixo, gente. Eu tô falando baixo, tô com a voz meio fanha, por isso que tô tomando aqui um chazinho de cidreiro o tempo todo. Pra equilibrar, mas eu vou tentar colocar mais potência nessa voz. Tudo bem, Eva? Olha aí se melhorou agora. Cordeiro Neto chegou. Então tá. Vamos dar início a mais uma live, né? Do nosso programa chamado Lives de Quarentena. Hoje eu estava revendo lá com o grupo a nossa planilhazinha das lives. Nós estamos há 50 dias de lives. Nós começamos dia 4 de maio. E esse já é o nosso 12º encontro. Então, nós caminhamos muito num espaço de tempo... Boa noite, Irenice. No espaço de tempo relativamente curto. Só pedir para a Altamira, que já está por aqui pelo chat, dá uma olhadinha para mim lá, Tami, para ver quantas lives já foram, por favor. Então, eu vou começar a live de hoje. Boa noite, Antônia. Lendo uma citação da minha tese de doutorado, para poder começar essa conversa com as pessoas que estão vindo aqui hoje. E aí já vou antecipando para vocês que a live de hoje ela tem um conteúdo emocional, um conteúdo territorial, um conteúdo familiar e um conteúdo científico, né? Mas eu suponho que a emoção vai preponderar nesse encontro. Então vamos lá. Esse texto não é meu, é um recorte que eu citei na minha tese de um filósofo chamado Jorge La Rosa,
tá? La Rosa é um autor, um filósofo vivo. A live vai ficar gravada, assim. É, e escreveu um livro chamado Pedagogia da Incompletude. E Dorinha está dizendo aí que ele é bem complexo, mas se a gente tiver paciência, a gente consegue entender o que ele nos traz, né? E nesse livro, A Pedagogia da Incompletude, ele escreve uma parte que eu utilizei lá em 2010, né? Ou seja, há uma década, quando eu defendi a minha tese, mas que eu vejo que tem muita relação com o que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, né? E ele diz o seguinte: a experiência, a possibilidade de que algo nos passe, ou nos aconteça, ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão. Escutar os outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Ter paciência e dar-se tempo e espaço. O tempo passou esses últimos anos, né? A tese já tem 10 anos. E são muitos anos que eu conheço os meus dois convidados dessa noite. Cordeiro Neto e Roberto Souza. Como eu anunciei na live passada, são duas pessoas que são meus companheiros na luta da academia, dos trabalhos de políticas públicas, da defesa da educação pública, como é o título da live, mas também são meus conterrâneos, né, da nossa querida e amada Nova Olinda. Também são oriundos da Escola Padre Luiz Filgueira, né, o nosso bom e velho estadual, que tem várias pessoas de lá por aqui. E é uma alegria muito grande poder conversar com eles dois. É um debruçar-se sobre a minha própria história, né? Imagino que será um encontro muito bom. Então eu acho que La Rosa está certo quando ele diz que nós precisamos cultivar a atenção e a delicadeza, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Então, para começar essa nossa conversa aqui, eu vou chamar aqui Cordeiro Neto para a gente começar a dividir o nosso diálogo dessa noite. Cordeiro Neto já está chegando aqui. Opa! Boa Oi, noite! Estava ouvindo La Rosa? tava ouvindo, que lindo, né? Boa É, noite. mas como é que eu poderia receber vocês se eu não tivesse assim, um fundo que ao mesmo tempo fosse científico e poético, né? Oh, que Porque lindo. realmente isso não é uma live, isso é um acontecimento histórico, meu amigo. Seja Oh, muito bem-vindo. obrigado, Cordeiro, Laura. eu sempre deixo os convidados à vontade para falarem de si, o que eles acham que é interessante realçar, né? Como é que eles querem se apresentar. Então, a fala é toda sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Laudeci. Como é que tá a imagem, o áudio? A imagem está ótima aqui para mim. O pessoal aí do chat, me dá um salve aí, como é que está aparecendo o cordeiro para vocês. Para mim tá bom aqui, o som, a imagem, tá tudo redondinho. Ah, que bom então, que bom.
E como é que nós vamos fazer aqui? Eu estou muito feliz, estou muito contente de estar aqui na live com esse tema em especial, né? Com essa maravilha de Sim. tema. É, o Roberto já está por aí? Já está por aqui também. Daqui a pouco ele entra, porque aqui no Instagram só admite um de cada vez. Ah, sim, sim, mas ele já está a postos, né? Já está aqui no chat com a gente. Ele foi o segundo a entrar. Eu acho que ele já Oh, jantou no Instagram, dizendo, na hora que esse negócio começar, eu tô lá. que bacana. E aí a gente vai fazer essa fala agora. Quanto tempo a É, gente pode se estender? Como é que é? eu acho que a gente pode se estender 30 minutos, tá? E aí a Hum, gente vai batendo um papo mesmo. Aí Roberto está dizendo aqui, sim, já estou aqui. E para quebrar esse clima, ó, Isabela Cristina está dizendo, Netinho, Isabela foi sua professora, né, Neto? foi sim. Isabela foi minha professora. Foi sua Oi, professora. Isabela. Então, já está dizendo aqui, Netinho. Então, Né? para a gente quebrar Eu, 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 esse clima. eu brinco que Cordeiro Neto é nome artístico, né? Em Nova Olinda é Netinho, Como? Na Urca que começou essa história de Cordeiro Neto, eu brinco que Cordeiro Neto é nome artístico. Nome, porque chegou a fase, né, que tem que ter um nome para lançar esse CD, né? Então, mas deixa eu te falar, assim, agora eu vou puxar, começar a nossa conversa lá de um tempo passado. Sempre Hum, quando vocês vão chegar aqui para a live, eu fico rememorando em que circunstância eu conheci o entrevistado, assim, como é que as nossas vidas se encontraram, né? E aí, com você, especificamente, a lembrança que me veio, eu acho que é anterior ao seu nascimento. Porque eu lembrando, quando eu estudava no estadual, né, ainda no ensino fundamental, e uma das pessoas que mais me apoiou naquela fase, né, foi Toinha, sua tia. Que Toinha era professora, né? sim, sim. E eu comecei a lembrar, eu disse, cara, como essa lembrança é antiga. Como é uma lembrança, assim, de um tempo. Ó, Emanuel Kennedy chegou aqui também, que é um dos nossos conterrâneos que estão pelo mundo aí como professor universitário. Exatamente. Acabou de... Exatamente. Emanuel E tá na aí, UFES. tá na UFES, acho que a gente vai fazer um encontro de novolindenses, professores universitários por aí. Então, de Netinho a Cordeiro Neto, né? Daria até um filme, né? Mas me conta aí, como é que aconteceu essa sua trajetória? Então, eu fico brincando assim com essa coisa do nome, porque cada ambiente que a gente passa, né? Meu nome é o nome do meu avô mais neto. Aí em casa um chama de. O pessoal chama de José Neto, né? Aí na universidade já começou a chamar de Cordeiro, Cordeiro Neto, e aí eu adotei o Cordeiro Neto, né? Mas cada um chama de um jeito. É, e é o final do nome, né? Essa coisa da gente das citações científicas vai ficando o final do nome e ficou Cordeiro Neto. Mas é isso, Laudeci, que bacana assim, ouvir isso de você, essa ideia de que essa memória é tão antiga no sentido de ir até antes do nascimento, né? Porque também tem essa coisa de vir de uma família de educadores, né? Minha mãe é educadora, aposentou-se como educadora, trabalhando especialmente nas séries iniciais. E as irmãs dela também nesse ofício, né? Meu pai é agricultor familiar, vem dessa família da agricultura familiar, né? Agora mesmo ele está aí no Cariri, encerrando um ciclo, fazendo a colheita e já se preparando para o próximo ciclo, que a gente está nesse momento, né? Meados do ano é isso. E também, desde que você lançou a ideia, que você lançou o tema, eu fui é, procurando, né, acessar essas memórias. E aí eu tentei dar uma organizadinha aqui numa fala para não me alongar muito, nessa fala eu vou acessando algumas memórias dessas, tá bom? Tá? Pode ficar à vontade. Pronto, reforçar essa alegria de estar aqui, especialmente se conversando com você, com o Roberto, né? Eu achei uma felicidade muito grande do tema, porque
e dessa nossa tríade aqui, porque assim, estamos nós mais na educação superior, né, no ensino superior, tá o Roberto, o colega Roberto, atuando na luta, especialmente na educação básica, né, eu acredito que sobretudo no ensino médio, e a gente tem um desafio no Brasil que é de colocar esses mundos em mais contato, em mais interação, não é verdade? Você, você especialmente tem uma trajetória e atividades que vão fazendo essa conexão, né? Sua atuação com a formação de professores, sua atuação muito próximo das escolas básicas aí da região, vai fazendo com que você tenha uma conexão maior entre universidade e educação básica. Eu, por outro lado, lá no começo da trajetória já profissional, tive uma atuação como professor da educação básica no ensino fundamental do município de Nova Olinda, mas já há bastante tempo me desvencilhei dessa atuação, né? Sei o quanto é um mundo desafiante, um mundo com outro campo, né, de práticas. E eu acredito que aqui essa nossa interação permite colocar mais essas experiências em conexão, né? Todo mundo está na educação pública, mas são campos de educação pública distintos e que precisam dialogar. Inclusive o Plano Nacional de Educação que a gente tem diz isso, né? Diz que universidade e educação básica precisam estar muito conectados, porque a gente não vai superar os desafios desse país com pensando isso como territórios diferentes, né? O estudante vai até o ensino médio com um tipo de formação e uma realidade, a universidade meio ilhada recebe esse estudante, né, sem as devidas considerações de todas as problemáticas que isso carrega. Então, eu achei uma felicidade enorme também essa tríade nossa, porque permite pensar coisas desse tipo. Qualquer problema técnico aí vai me avisando, assim, para eu parar e prestar atenção, certo? Então, Lauda, assim, e através do Roberto, assim, eu saúdo aí todos os colegas, educadores e educadoras que estão na educação básica, né, especialmente nesse momento tão difícil, né, todo respeito a essa turma de profissionais que hoje vai estar aqui representada pelo Roberto, e dizer dessa expectativa, assim, de que a gente avance. Olha aí, tem um gatinho participando da live. Que a gente avance em relação a esse desafio, né, de conectar mais esses mundos entre a educação básica e a educação superior. Vocês estão nesse momento, Laudeci, aí na região metropolitana do Cariri, não é isso? Isso. Você está em Crato? Eu estou em Crato. Pronto. Roberto, eu não sei exatamente em qual município, se ele está em Nova Olinda, mas eu acredito que ele está na região metropolitana. Né? Provavelmente ou em Nova Olinda ou em Brejo Santo. Então, eu tô aqui em Petrolina, né? Eu tô aqui em Petrolina residindo desde 2009, quando eu vim para a Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. E aí, quando eu falo aqui de região metropolitana do Cariri, o pessoal, de início, cai na gargalhada, né? Que história é essa de uma região metropolitana no sul do Ceará? Eu disse, sim, região metropolitana do Cariri, né? Procure ver, procure conhecer a lei estadual complementar número 78, que estabeleceu a região metropolitana do Cariri em 2009, que você vai conhecer. Região metropolitana do Cariri, mais conhecida como Grande Nova Olinda, eu digo. Nova Olinda e adjacências, Neto. Exatamente. A região são Nova Olinda e adjacências. Grande Nova Olinda. Aí eles dizem, mas e Crato, Juazeiro do Norte são bairros de Nova Olinda, né? São essas adjacências. Não, bairrismos à parte, né? Brincadeiras à parte, mas que a gente passa tanto tempo ouvindo desaforo, por vir com esse marcador. Já ouvi tanto desaforo sobre Nova Olinda, né? E Nova Olinda tem tanta coisa que orgulha a gente, né?
tem grandes desafios, tem enormes problemas a superar, mas Nova Olinda tem coisa demais que orgulha a gente, né? E esse campo da educação, a gente tem muitos exemplos desses, né? E agora, do ano passado para cá, eu digo assim, olha, meu município pode ter 15 mil habitantes, mas meu município tem um deputado federal, É atuante verdade. na área De da educação. educação, da educação. E aí, se me derem espaço, eu começo a listar assim, as maravilhas de Nova Olinda e a gente vai longe, né? E é uma coisa que eu acho que a educação possibilita a gente também, né? Porque pensar os territórios da gente como centro das coisas, né? De onde a gente pensa, né? Desde que você não seja terraplanista, o centro pode ser onde você está, né? O lugar ao qual você está ligado afetivamente, né? Historicamente, né? Porque se a gente reparar, é assim, onde nós estamos, vai ter metade do mundo para a direita, metade do mundo para a nossa esquerda, né? Então o centro do mundo pode ser qualquer lugar, desde que a gente não seja terraplanista, né? Exatamente. Para quem é terraplanista, só vai haver realmente um centro, né? E o resto é beirada. Então, se não tiver cuidado, morre nas beiradas, né? E não vai ter essa possibilidade que a educação nos proporciona de enxergar nossos territórios como centro, né? Como lugar a partir do qual a gente pensa as coisas. Uma vez você me disse algo que me fez chegar mais próximo dessa compreensão, Aldeci. Eu acredito que em Foi. 2006 ou 2005, o aniversário de Nova Olinda, o 14 de abril, a gente organizou uma série de eventos a partir de uma ONG local, onde a gente trabalhava voluntariamente, e teve uma certa apresentação de trabalhos. Eu apresentei um texto sobre o que a gente chamava de capital social no Uhum. município. Você chamou a atenção para isso. Olha, é muito bom conhecer essas teorias, essas coisas com as quais a gente vai lendo a realidade, mas melhor ainda é quando a gente consegue dobrar isso, quando a gente consegue colocar isso a serviço da gente e não só as nossas realidades a serviço dessa leitura. Então, hoje eu penso assim, hoje eu costumo, no meu ofício de educador, nas atividades de pesquisa, pensar nossas localidades, nossos territórios como esse centro a partir do qual a gente pensa o mundo inteiro, né? Não é como bairrismo, não é se fechando, não deixando de entender que a gente é cidadão do mundo, mas é colocando em primeiro lugar essas nossas realidades. Então, essa minha origem vai tomando cada vez um espaço cada vez maior. Quanto mais eu reflito, mais eu entendo que essa origem geográfica, né, histórica, territorial, melhor talvez do que geográfica nesse momento, vai ganhando ainda mais centralidade. E esse componente Nova Olinda é muito importante, né? É muito importante. Eu lembro, eu estudei, além de ser de um município pequeno, eu sou da zona rural desse município pequeno, né? Entre aquilo que o pessoal chama de marcadores sociais, uma das coisas que eu carreguei durante muito tempo foi essa de ser o menino do sítio, o menino da zona rural, Isso. É, né? os meninos do sítio. Que dentro da escola, assim, aproveitando, dentro da escola, inclusive, acabava sendo. A escola, ela categoriza muito, né? Principalmente os nossos colegas, eles categorizam muito, né? Eu lembro na minha realidade, eu escutava muito assim, os meninos do sítio, né? Assim, sempre como algo diferente, né? Que é muito parecido Sim, também, para quem é de Nova Olinda que está nos ouvindo, uma expressão muito comum, que é o povo do Cruzeiro. Porque é aquele povo do Cruzeiro, que é todo mundo que mora da delegacia para cima, né? Então, hoje em dia, menos, porque hoje em dia o Cruzeiro já é o centro da cidade, assim, o centro é por onde circula muitas instituições, enfim. Então, o centro hegemônico da cidade se movimentou, mas quando eu morava lá, na época que eu estudava lá na Padre Luiz Figueiras, existia o centro e só um bairro. O único bairro da época era o Cruzeiro. Então,
era o povo do Cruzeiro. Mas essa menina é de onde? Daquele povo lá do Cruzeiro. Aí eu não sei o que, é que eles estavam querendo dizer com isso, mas, mas eles. Né? E aí tinha os meninos do sítio, né? Inclusive, Expedito acabou de entrar aqui, que Expedito é um dos meninos do sítio lá do Triunfo. Tá com a gente aqui também. Então, pode continuar. Pois é, tinha assim, além, a gente já estava no município ali, né, com uma série de aspectos desfavoráveis do ponto de vista da urbanização, mas ser do sítio ainda era uma coisa, né, mais delicada. Agora não, por exemplo, eu acredito que meus pais estão vendo essa live lá no sítio com meus irmãos, como, né, porque é outro Ah, sítio hoje, é outro sítio hoje, né, é outra é outro realidade, é sítio. verdade. Minha sogra diz assim, menino, hoje o povo do sítio deixa o da cidade no chinelo, ó, meio-dia em ponto, né? É, É. porque, porque realmente não é mais o mesmo sítio, né? Já você tem outra estrutura de serviços, né? Outra realidade. Mas naquela época, por exemplo, a gente passava, e aí o meu sítio lá, depois eu vou colocar aqui no Google e verificar a distância direitinho, mas eu acredito que são 6 ou 7 quilômetros de lá de casa para a zona urbana, Ai, para adorei essa onde estava a expressão, escola. Neto, adorei a expressão de lá de casa, que é algo que a gente também nunca perde, né? Você Uhum. saiu de casa há menos tempo do que eu, mas, por exemplo, meus pais não estão mais com a gente, mais a casa dos meus pais, os netos moram, mas eu ainda me refiro, quando eu vou me referir a Nova Olinda, eu digo lá na casa de mãe, né? Então, eu gosto, Sim, quando eu digo, lá de casa, né? Expedito. Ainda que você Uhum. esteja em Petrolina e tudo mais, lá de casa. Né? Você Sim, quer a isso, distância de sua. Depois você vai ver a distância Nova Olinda e o sítio, né? E o lá em e casa, né? lá de casa, aí, na época a gente passava metade do ano indo a pé para a escola, porque assim, estudei até 3 anos de estudo, isso, até a terceira série na época, lá do lado de minha casa, inclusive com minha mãe como educadora em algumas dessas séries, né? Ela foi minha professora, tenho o maior orgulho disso. E depois disso, como a escola só ofertava até aquele ano, a gente ia para a cidade, né? Ia estudar na cidade. E aí passava metade do ano indo a pé, porque vinha o período chuvoso, aí tinha o Rio Cariús que não dava passagem. Quando o Rio Cariús já dava passagem, as estradas estavam péssimas por causa das chuvas, né? Então, metade do ano letivo a gente passava indo a pé, né? Percorrendo aí, contando ida e volta, 12 quilômetros por dia. E quando chegava a parte que tinha transporte escolar, o transporte escolar era um caminhão ou uma caminhonete que carregava, durante o restante do dia, areia, animais, madeira, carvão. Durante uma horinha ali, que era a hora que o motorista do veículo queria, ia buscar os estudantes, né? E era a hora que a gente tinha que ir para a escola. Então, o calendário da gente era meio isso. E nessas idas, às vezes a gente chegava na escola, a aula que começava 1 hora, a gente chegava 11, 11h30. Escolas que não abriam o portão para a gente entrar na hora que chegasse, não acolhia esse aluno do sítio, não. A gente ficava aos montes, em muros de vendas, né, para comprar pipoca Gravatar, para comprar isso e aquilo, quando dava, se aglomerando ao sol nos portões das escolas até dar 1 hora da tarde. E vendo, chegou o caminhão do Triunfo, chegou o caminhão do São João, chegou o caminhão da Beleza, chegou a D20 da Foveira, né? Aquele monte de estudante tratado desse jeito, e na época a gente nem entendia como uma violação dos direitos, a gente não entendia como uma situação aviltante em que era colocado, né? Nisso, acidentes, chuva, aconteciam de a gente aglomerado nessas carrocerias, né? Caía, eu mesmo caí, tive irmãos que quebraram o braço, quase todo ano tinha um braço quebrado nessa história, que é muito diferente da realidade que a gente tem hoje, né? De ônibus escolar, de veículos em melhores condições para fazer
esse transporte e a própria situação das escolas, né? Há grandes desafios, mas isso, pelo menos, tá superado, né? E aí é interessante, né? Como e aí eu fiz esse processo, né? Da alfabetização ao doutorado, que eu concluí muito recentemente, em instituições públicas. Não teve um ano sequer em instituição privada de É. ensino. E isso, para mim, é um orgulho, é uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas. Quanto mais simples, mais eu gosto de dizer, para que, assim, compreenda que a gente tem uma série de empecilhos, mas a gente também tem um certo tipo de gana, sei lá, de coragem que permite a gente superar essas condições, né? Que a gente tem que lutar Eu para que elas melhorem. acho que a trajetória da gente também, ela inspira na medida em que ela mostra para as pessoas que é possível, né? Porque um estigma muito forte, né, de que a gente da educação pública não teria um futuro, né? Acho que nós, Uhum. se a gente pegar as nossas idades, nós três, e as nossas histórias, nossas escolas públicas, elas têm o nome de escola pública, mas são momentos diferentes, assim. A escola que Sim, eu frequentei, a escola que depois Roberto frequentou, a escola que você frequentou e a escola que é frequentada hoje, né? uhum. Esse ano passado eu fiz um trabalho nas EPs. Eu tive a oportunidade de estar na EP, um EP aqui no Jazeiro, um EP no Iguatu e um EP em Sobral. E aí, com essa cabeça de economista, que é a cabeça estatística que a gente tem, eu pensei, puxa vida, se eu fui em 3 municípios com essa distância e com esse porte, então eu peguei uma boa amostra, o raciocínio estatístico. Então, isso me permite, com essa amostra que eu tenho, porque eu também já estive na EP de Nova Olinda, já fiz um trabalho na EP de Nova Olinda e mais recentemente na EP de Assaré, e me permite dizer que nós tivemos uma melhora assim, muito grande nas condições da educação pública no nosso estado. Sem Muito dúvida. grande, assim, em termos de estrutura física, em termos de formação dos professores. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com formação de professores, isso lá, acho que eu comecei em 2009, mais ou menos, eu encontrava uma demanda muito grande por formação, professores que precisavam de formação. Hoje a realidade é outra. Hoje a gente chega para fazer uma palestra numa CRED, todo mundo é graduado, praticamente todo mundo tem especialização, alguns já estão fazendo ou concluindo mestrado, como o Samara está aqui no chat com a gente, Roberto, né? Wanda, que é doutora em geografia lá na Unesp, que é professora da rede estadual aqui no Wilson Gonçalves, pegando esses exemplos para demonstrar. Então, eu acho que quando a gente diz, a chamada da live foi nesse sentido, gente, olha só, nós temos uma trajetória de educação pública e hoje a gente trabalha na frente de transformação social. A minha esperança é que isso deixe uma luz de utopia, sabe, em quem nos escuta, no sentido de acreditar, né, nessa escola pública como possibilidade, né? Porque, assim, Uhum. eu não vou falar por você nem por Roberto, eu vou falar por mim. A escola pública me salvou, né? Eu falo isso na minha tese de doutorado, eu falo isso em vários lugares que eu vou. Eu sou fruto da educação pública, dos homens e mulheres que investiram nessa educação pública. Sim, Laudeci, você fala por você, mas a gente se reconhece nessa história também, né? A gente se reconhece nessa história porque eu tenho pensado bastante nisso também. A, a, em- nesse processo que eu dizia, da alfabetização ao doutorado, a gente vai vendo o quanto a gente muda nesse percurso, né? Então, assim, você colocou na educação pública e transformação social, né? Foi como ficou o nosso Sim, tema. Essa transformação é social porque, antes de tudo, essa transformação é pessoal, né? Essa salvação que é necessária, ela é pessoal, né? O quanto a gente caminha nisso. Então, eu fico reparando também um exercício, eu acredito que muito semelhante com esse seu, do quanto a gente vai se transformando nesse processo todo, né? E aí eu gostei muito colocar lá no primeiro título da live,
a maior herança que eu posso te deixar, porque eu acho que esse termo herança, É, né, esse é, termo herança, ele faz muito sentido para a gente, porque ele dá o tom muito familiar do que a educação é para a gente, né? É, eu tava reparando que ele também dá um pouco o tom dessa cabeça de economista, que é a ideia da herança como esse capital, né, que se forma é, e que se deixa para uma geração seguinte. Então, eu estava rabiscando o quanto de semelhanças tem nessa metáfora, assim, o quanto a herança é um termo apropriado, mas o quanto a herança é um termo que vai muito além do sentido convencional de herança, de posse, no sentido de convencional posse. de quinhão, né? De herança Exatamente. monetária, financeira, né? Porque eu tenho muita inspiração, ouvi muito meu pai falar isso, muito. Uhum. Ele dizia muito, porque meu pai, o raciocínio do meu pai, um homem que nasceu em 1915, também era uma herança de terra, uma herança de pecuária, uma herança de casa, né? Mas ele sempre falava que a maior herança que ele poderia me deixar Uhum. era ele não falava educação, ele falava a escola, essa escola que você vai. Uhum. Assim, ele tava absolutamente certo. Absolutamente certo. É interessante essa ideia da herança. Eu acho que ela faz um contraponto muito bom com a ideia de meritocracia, sabe? Sim, Porque a ideia de herança é uma ideia de solidariedade entre pessoas e entre grupos, né? A ideia de herança é a ideia de uma geração solidária em relação à outra, né? A ideia de quem usufrui desse resultado não necessariamente trabalhou diretamente por esse resultado, né? Então é algo deixado como solidariedade e que é uma coisa muito forte na instituição familiar, né? Que é central. É, e a ideia de meritocracia, que é esse discurso cruel, perverso, né, que quer dizer, por exemplo, que os milhões de brasileiros que não alcançam um padrão de vida com dignidade, mais próspero, é só uma questão de meritocracia, foi uma questão de falta de esforço. Esse é um discurso cruel, né? Nós sabemos o quanto o povo brasileiro trabalha, nós sabemos o quanto o povo mais simples desse país é um povo que produz riquezas, né? Então, esse termo herança dá muito esse tom, eu acredito, da solidariedade entre grupos, especialmente entre grupos, entre familiares que não tiveram essas mesmas chances, né? E uma geração que vai ter mais condições de prosperar em todos os sentidos, graças a esse trabalho, né? Porque mesmo que a escola pública não tenha esse dispêndio, como a gente chama, mensal ali das mensalidades a pagar, mas para eu estar lá, para você estar lá, sim, outros de nossa família tiveram que suar para permitir que aquele indivíduo ali, né, crescendo, chegando à maioridade, pudesse se dedicar sem faltar o essencial em casa, né? Então essa ideia de solidariedade que a palavra herança carrega, né? Aquilo que eu te deixo sem você ter necessariamente trabalhado diretamente por isso ou pelas condições para isso, eu acho que é muito boa. E uma limitação que eu vejo na palavra herança para espelhar a educação, especialmente a educação pública, é que no sentido convencional de riqueza, quando aquele que usufrui da herança está usufruindo, quem deixou não está mais, não é verdade? isso. No nosso caso, e no caso de muita gente Não, que está nos acompanhando aí, não. A gente usufrui não. junto, né? As pessoas que produzem essa herança, que dão as condições disso acontecer, elas estão ali, elas estão presentes, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, mas elas usufruem junto, né? Estão felizes juntos pelas conquistas alcançadas, né? A felicidade de desfrutar disso é coletiva. Então é entre gerações, mas ali coexistindo, não, né? Não quem usufrui desfrutar disso depois que os outros se vão. Então, isso eu acho que é muito interessante nesse tipo específico de herança, né? E uma coisa muito importante também que eu vejo, Laudeci, e aí puxando de novo para
para a nossa ideia pensando meio como economista, porque como economista, a ideia de educação é capital humano, né? Você pode fazer uma crítica Infelizmente, muito melhor do que eu, né? É como se a é. educação, os meus anos de escolaridade, a minha formação, fosse como um estoque incorporado mentalmente e tal, meio que como um saldo num banco que vai render ao longo da minha vida, não é? E essa metáfora tem lá ilumina alguns pontos, mas essa metáfora é extremamente limitada, né? Porque ela transforma uma questão que é um ganho coletivo e algo que é construído coletivamente em algo muito bancário individual, né? E quando a gente pensa nos termos de transformação, que você colocou educação e transformação social, tem essa transformação da gente, né, do quanto a gente vai se transformando ao longo desses processos. Você chamou de salvação, talvez seja uma palavra muito pertinente para esse caso. E esse social que é transformado a partir dessas experiências, né? Eu fico lembrando que na economia a gente tem aquele conceito de multiplicador dos gastos, que a gente trata especificamente como multiplicador dos gastos públicos, né? Então, a gente diz que quando um governo, o Estado, gasta 100 bilhões, né, em determinada política pública ou política social, o resultado agregado disso é muito mais que 100 bilhões por conta desse efeito multiplicador, né? Porque à medida que entre os indivíduos de uma população, esse gasto vai se transformando em consumo, consecutivamente, né, numa cadeia de transmissão. Ao final do período de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, o efeito agregado disso é muito maior do que os 100 inicialmente injetados na economia, né? A gente tem estudos, por exemplo, bem recentes, dizendo que no auge do Bolsa Família, por exemplo, 2013, deu uma apagada aqui. Foi lá desse. Foi, é que congelou um pouquinho aqui, mas já voltou. Ah, tá tudo bem então, né? Tá tudo bem. Eu fiquei lembrando disso, né? Por exemplo, do Bolsa Família, esse efeito multiplicador, os estudos nos diziam isso, que para cada R$ 1 gasto ali no Bolsa Família, à medida que isso virava uma cadeia de consumo, né, entre as pessoas, no consumo das famílias do país inteiro, isso tinha um efeito de mais de R$ 2. Então, cada R$ 1 virava mais de 2. E para o PIB como um todo, ao longo de um ano, aquele R$ 1 investido, alguns gostam de dizer gasto, né? Investido, virava 1,78 no agregado do PIB. Então, essa ideia de efeito multiplicador na economia pega essa dimensão quantitativa, né, dessa expansão. E aí, quando a gente olha para a educação, a gente vê que a gente precisa de algo que dê conta da expansão qualitativa, de um multiplicador qualitativo, né? Porque é o próprio mundo que se transforma quando essas realidades pessoais mudam, nossa e de tantos outros, né? Não tem como esse egresso de uma boa educação, de uma educação bem enraizada, ir para a gestão e ser a mesma gestão, e praticar exatamente a mesma gestão, de virar professor e praticar exatamente a mesma educação, né? De ingressar, sei lá, no meio jurídico e praticar exatamente a mesma coisa, de estar na política e fazer a mesma política. Então, eu fico pensando o quanto essa multiplicação de mundos em termos qualitativos vai acontecendo e vão se formando outros sociais, né? Se transforma o social em várias direções, né? Acredito que nenhum de nós tem dúvida, por exemplo, de que o social no Brasil que a gente tem hoje é muito diferente do social de 20, 30 anos atrás. E uma boa parte disso se deve a essa capacidade da educação de ser mais abrangente, de ser mais inclusiva, de ganhar qualidade, como você vem destacando, né? Então, não é só uma questão de que a ideia de capital humano permite que aquilo que é investido direto ou indiretamente em educação hoje se transforme em mais do mesmo amanhã.
a multiplicação é muito mais do que quantitativa, né? São mundos que se transformam, são outras vertentes de social que vão se formando e vão transformando esse mundo. Claro que nós temos enormes gargalos para resolver, mas a gente vê essas mudanças acontecendo, né? É um discurso muito desconectado da realidade quem acha que a educação nesse país é inócuo, que não muda nada, né? E nessa transformação assim, eu vou passando afetivamente na memória pelos momentos em que eu encontrei pessoas como você, né? Eu estava reparando, olha, agora a URCA está completando 34 anos, não é? Isso. E eu voltei a me dar conta de que eu nasci no ano que a URCA nasceu como Universidade Regional do Cariri, né? É tanto que hoje eu estava aqui pensando com que roupa eu vou, sabe? Para essa live. E a gente tem aqui uma camisa que a gente fez, Ninguém Solta a Mão da Univasf, por conta dos ataques que a universidade pública, especialmente as universidades federais, vem sofrendo desde o ano passado, né? A história da balbúrdia e tal, né? O ministro Fujão, o ministro que o pessoal que acha que vai para o Banco Mundial, né? Você viu, Laudeci, que o pessoal está dizendo que acredita que se ele for aceito no Banco Mundial, com a incompetência dele, o capitalismo acaba até dezembro. Adorei! Viu isso? Pois é. E aí, eu disse, não, eu vou com outra, sabe? Eu vou com essa da Urca aqui, olha. Não sei se você tem essa camisa aqui, ó, do Geoparque Arari. Do Geoparque Arari. Essa camisa da Urca que coloca aqui a nossa irmandade entre a América e a África, né? Sim, irmandade em tantas coisas. E tem o brasão da Urca aqui atrás. Ó. Aqui atrás, estou vendo. Eu vou com a camisa da URCA. Essa camisa aqui, ela já tem 13 anos. Ela foi um presente, eu gosto muito dela, ela está cansada, sabe? Mas de vez em quando eu quero me vestir de educação pública, essa é uma das que eu escolho, né? E aí, essa entrada na URCA, né, que aconteceu quando eu cheguei na URCA com 16, egresso do ensino médio e tal, né? Eu estava lembrando que o governador Lúcio Alcântara, na época, me mandou. Cumprimentando. Ensino superior no sul do Ceará era ir para a URCA, né? A URCA tem essa importância enorme e vai continuar a ter por muito tempo, né? Nas nossas vidas e na vida da população do sul cearense, por conta dessa oferta de educação que a gente tem. E aí eu fui para a URCA, cheguei lá aos 16, e uma das referências que eu tinha era: aqui eu vou encontrar a Laudeci, vai ser minha professora, sabe? Eu tinha essa alegria. Aqui eu vou encontrar a Rosemary Matos, né? Também de Nova Olinda. Eu dizia o povo desde o primeiro período: você sabe, quando falavam professora tal, sabe que é de Nova Olinda, né? Você sabe que elas são de Nova Olinda. Acabou que eu passei a graduação toda e a gente não se encontrou, porque você tinha saído para o doutorado. Quando você retornou, eu já tinha cursado aquelas disciplinas da sua área de atuação e a gente só se encontrou na especialização mais à frente, né, que foi uma alegria. Na especialização que eu cursei, você foi minha professora e assim, eu fiquei de alma lavada por poder ter tido essa experiência. Com Rose, não. Com Rose, eu estudei Economia Internacional com Rose, já no final do período, né? Louco para ser aluno de vocês, mas com Rose, a experiência só chegou lá ao final com Economia Internacional, e assim, maravilha, né? Alguém da minha terra, alguém com origens semelhantes, me dando aula disso aqui, com toda a dedicação de Rose, a pertinência com que ela colocava ali os exemplos, ela ensinando para a gente como é que as teorias de comércio internacional falavam sobre a equiparação dos preços de fatores de produção no mundo, para depois dizer, olha, mas ver o tanto de exemplo que nos mostra como essas teorias são frágeis. E
eu tive essa felicidade, né, também de estar num curso em que eu tinha essas referências de gente da minha cidade, com as quais eu ansiava encontrar durante o curso. Então, a URCA tem esse papel muito forte na minha trajetória, né? E eu fico pensando, às vezes parece que as mudanças que aconteceram são automáticas, se você não tiver aquele cuidado do poema que você falava no início para ir reparando as coisas, né? Especialmente porque essa coisa da educação básica, da universidade, chega num momento da gente ali de adolescência, de começo da vida adulta, que parece que é normal mudanças acontecerem, né? É, parece que não, é um momento de mudanças mesmo. Porém, se a gente repara, a gente entende que se aquela instituição não estivesse na vida da gente naquele momento, essas mudanças ou não teriam acontecido, ou seriam muito diferentes, né? E eu duvido, e eu duvido muito que fossem melhores do que as que a gente viveu, né, tendo essas instituições, essas pessoas no nosso caminho, né? Minhas referências de profissionalismo, né, as coisas que me encantam no meu ofício, na minha área de formação, na economia, provavelmente eu ignoraria se eu não tivesse passado por esses lugares e feito contato com essas pessoas, com esses profissionais. Então, assim, ó, vou fechar aqui, Laudeci, mas só para dizer assim, hoje, essa transformação me trouxe para cá, né? Eu estou aqui desde 2009. A Univasf é uma universidade federal que hoje tem 16 anos. Hoje a Univasf tem o que eu tinha quando eu entrei na URCA, Na né? outra. A Univasf nasceu em 2004, né, ali no começo do governo Lula, depois de muito tempo que o Estado brasileiro não abria uma universidade federal, teve esse investimento na, na criação dessa universidade aqui. E no interior, né, a gente está no meio mesmo, no meio geográfico do sertão brasileiro, desconcentrando aquela ideia de universidade só nos litorais, né? A universidade, quando eu cheguei, ela tinha 5 anos, em 2009, né? E aí eu acompanhei, então você vai criando outros laços afetivos, né? Eu acompanhei a expansão dela hoje. Hoje é uma universidade com 36 cursos de graduação, só contando só os presenciais, né? Nos quais a gente tem mais de 6 mil alunos, se colocar, tem cerca de 6.500 alunos, se colocar a educação à distância, isso vai para mais de 7 mil. A universidade foi crescendo, hoje ela tem 36 cursos de mestrado, ela tem 36 cursos de graduação. De mestrado, ela tem 18 cursos, todos gratuitos, sejam os mestrados profissionais ou mestrados acadêmicos, né? E tem, desde o ano passado, ela iniciou, né, ela era debutante no ano passado, com seus 15 anos, a ofertar os primeiros cursos de doutorado, aprovado na CAPES, e hoje há 4 cursos de doutorado em funcionamento. Inclusive, a gente tem conterrâneos de Nova Olinda que estudaram aqui, né? Eu sei de pessoas que vieram, que estudaram, acredito que estão no mestrado agora, trilhando esse caminho, né? Encontrei alguns aqui. Então, essa experiência assim, com as universidades vão mostrando para a gente, né, o quanto isso é coletivo, né, é solidariedade, especialmente depois da Univasf, o Estado brasileiro foi formando outras universidades mais recentes. A Federal do Cariri, aí com vocês, por exemplo, tem 7 anos agora, né? Você está lá colaborando num dos programas de mestrado, e Mestrado. assim vai expandindo e vai complementando, né, a função de instituições tradicionais, históricas nessa região, como é a URCA, né? E a gente vai vendo isso hoje, eu acredito sair delas e falar só de meritocracia como um determinante para as suas conquistas, né? A gente está num país
de desigualdades enormes, né? Se você pegar a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a gente vai ver lá o 1% mais rico da população ganhando, em média, quase R$ 30.000 mensais, um dado que a gente sabe que é subestimado, e os 50% mais pobres com uma média mensal de 850, né? Praticamente 33, 34 vezes é o valor que esse 1% mais rico ganha em relação aos 50% mais pobres. Num país em que a gente sabe que quem sustenta o Estado, né, os impostos que sustentam o Estado, vêm especialmente desses grupos mais pobres, né, vem da chamada base da pirâmide. Né? A gente tem um país em que mais de 40% do que o governo arrecada para manter a educação pública, para manter saúde pública, para manter segurança, vem dos impostos que estão no preço dos produtos. Né? Vem dos impostos que estão embutidos no smartphone. Voltou, né? E a gente sabe que quando o velho da Havan ou outros bilionários desse país vão lá abastecer seu jatinho ou abastecer seu carro de luxo, eles pagam de imposto em cada litro de combustível o mesmo que um de nós ou que as pessoas pobres do nosso país pagam. Então, no fim das contas, o peso da tributação sobre essa base da pirâmide, sobre as pessoas de condições menores no nosso país, é um peso maior do que o peso dos impostos nesses grupos mais ricos. Então, nós temos uma educação pública que é ofertada, né, a partir de recurso público, com dinheiro que vem desses grupos. Congelou de novo, Claudete. Congelou um pouquinho aqui. Descongelou já? Para mim já, para você está tá bom? Tá, descongelou. Eu já estou Pronto. acostumada com esse congela, descongela da internet. Tá? Pronto. Fiquei meio receoso. Então, assim, tem um discurso conservador no Brasil, né, de que a taxa tributária, a carga tributária no Brasil é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo, e a gente sabe que não é isso, né? A gente tem um país em que 1/3 da produção anual é carga tributária, isso não é uma das maiores taxas do mundo. O que é uma das maiores do mundo é o quanto se penaliza a população pobre com esse tipo de imposto, né? Que só cobra cerca que do que arrecada o Estado no todo, pouco mais de 20% vem de grandes propriedades e de grandes fortunas, né? Que praticamente não é tributado, e que no consumo de bens básicos, da feira ao celular ou ao combustível, a pessoa pobre paga o mesmo percentual de imposto, sacrificando muito mais sua renda do que essa população abastada. Né? Então, assim, quando se diz que a carga tributária no Brasil é elevadíssima, é horrenda, para esse grupo, para o grupo de pessoas mais pobres, né, que implicam muito de sua renda mensal nesse tipo de impostos. Mas, para quem é abastado, não. Então, assim, a educação pública que a gente tem é uma educação que é, portanto, solidariamente ofertada, né, por esse tipo de financiamento e, portanto, precisa mesmo dar esse tipo de retorno. Precisa mesmo salvar vidas, porque de onde a gente veio, a gente sabe que tem mais. De onde a gente veio, a gente sabe que tem mais, tem gente talentosa que precisa disso, né, para contribuir e para fazer desse país um grande país. Né? Não é só para se salvar em termos pessoais, é para salvar esse país e para... Então, a gente fica, desde a década... Diga lá, Desi. Você falou assim, um país como esse merece, né? Um futuro Merece, grandioso, né? merece. Ó, prometo que estou encerrando mesmo, viu? Últimas falas.
E aí, assim, um país extremamente desigual, né, com esse tipo de conjuntura, é um país no qual a gente precisa ainda mais. Era para ser óbvio esse discurso da gente, mas eu me animo quando é preciso colocá-lo em pauta,